Paz e luz para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz e muita felicidade em toda a sua vida. Vamos continuar falando acerca da dinâmica dos relacionamentos e vamos falar sobre relacionamento familiar, né? Como devemos nos comportar perante a família, perante os filhos, né? A família é o primeiro grupo que um ser humano participa, que um ser vivo participa, né? Desde um gato, a um cachorro, a um bode. O primeiro grupo que ele participa é a mãe, o pai, os conterrâneos dele, aquela irmandade, né? Então, o primeiro grupo que uma pessoa participa é a sua família. É na família onde começamos a aprender a nos relacionar. Para começar, quero dizer que não existe família perfeita. Toda família tem seus problemas, seus arranca-rabos, né? E o filho aprende a se relacionar, né, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então, a primeira mulher que um menino tem é justamente a sua mãe. A primeira mulher que ele tem relacionamento, né, de vida com ela é a sua mãe. Depois vem o pai, né, o pai que representa a autoridade, o superior. E depois os irmãos. Então a criança ela começa a se relacionar dentro de um grupo fechado, chamado família, que é produto de Deus, que é plano divino, né? Foi Deus que criou a primeira família, Adão e Eva. Como não existe família perfeita, porque a família é constituída de pessoas, e essas pessoas são imperfeitas, então há defeitos de relacionamento que todos nós temos. Um tem mais, outro tem menos, um tem determinados tipos de deficiências no relacionamento, outros têm outros tipos de deficiência no relacionamento. Mas queremos afirmar o seguinte, que o ensinamento dos pais dura para a vida inteira. Alguns pais pensam que eles criam um filho apenas até os 18 anos, depois disso aí se vira. Não. Os pais criam os filhos até o final da vida deles. Exatamente. Toda a vida do seu filho, ele vai se lembrar de você, das suas palavras, das suas atitudes. E existem diversas maneiras de ensinar os filhos. Uma delas é agindo. É a mais importante dela. Muitas palavras pouco servem. O que vai ensinar mesmo é o relacionamento, é o convívio. Por exemplo, se alguém chega na tua casa te procurando, você manda seu filho dizer, diga a ele que eu não estou. Então você está automaticamente ensinando seu filho a ser mentiroso, né, a ser covarde, a ser omitido. Então, muitos problemas e muitos pais sofrem com os filhos é porque eles veem nos filhos o caráter deles refletido, né? Ah, meu filho é muito bruto, é muito ignorante, mas ele é bruto e ignorante. Então ele está tratando com a própria força genética dele mesmo. Então muitas vezes há esses choques, porque a pessoa está se chocando consigo mesmo, está vendo a sua própria imagem refletida ali no filho, né? E ali há aquele choque, ah, meu filho é assim, e às vezes é do mesmo jeito dele, né? Então há problemas na família, mas a família é projeto de Deus. Por quê? Se há problemas com as famílias, haveria maiores ainda sem elas, né? O que deve acontecer entre pais e filhos é justamente uma aperfeiçoação de comportamento. É uma busca do respeito mútuo, saber que aquela criança, aquele rapaz, aquele homem é seu filho, mas ele é autônomo, ele é uma pessoa, ele não é você, né? E que você deve influenciar positivamente a ele. E aquilo que você não conseguiu ser, você lutar com todas as forças para que ele consiga, sempre abençoando ele com a sua boca, com a sua língua, porque a bênção do pai e da mãe enriquece muito a alma do filho. E a questão das imperfeições, devemos aprender a amar o imperfeito, porque se nós formos amar só o imperfeito, amaremos apenas as nossas ideias vazias, porque nesse mundo não existe nada perfeito. Não há pai perfeito, não há mãe perfeita,
O que há é o amor que une as pessoas. É difícil, porque na família é onde as pessoas revelam as suas naturezas. Elas estão desnudas, né? Elas estão abertas com seus instintos perante a família. E essa abertura desses seus instintos deve ser compreendida pelos pais. Por exemplo, se um filho tem uma dificuldade de aprender algo, não é porque ele é mongol ou porque ele é burro, não. Cada um tem as suas limitações a serem vencidas, né? Inclusive, ninguém nasce com a carta, né, ali ensinando a criar aquela criança com aquela natureza, com aquele instinto. Também não existe criança com instinto ruim. Nós é que provocamos esses instintos. Existem tendências, mas se essas tendências forem provocadas, aí sim poderão se provocar um grande estrago. Mas dentro do ser humano tem instintos bons e ruins. Temos que lutar para despertar os melhores dons. A Bíblia nos diz: buscar em primeiro lugar os melhores dons. E você pode despertar nos seus filhos os melhores dons. Agora, o melhor dom que um pai desperta no filho é justamente a autoestima. Quando um pai está tratando com o filho, ele está tratando com a autoestima. Quando ele respeita esse filho, ele está ensinando esse filho a se autorrespeitar. Agora, quando ele maltrata, então ele está ensinando esse filho a ser um Zé Ninguém e aceitar que os outros tratem ele como Zé Ninguém. Alguns querem que seus filhos sejam príncipes, mas os tratam como sapos. Como é que, tratando como sapo, queremos que eles sejam príncipes de Deus? Então, a família segue esses aspectos e deve ser analisado assim. O que tem que ser mudado, muda. As naturezas poderão ser aperfeiçoadas. Ou seja, se a pessoa tem um instinto brabo e feroz, isso pode ser trabalhado e pode ser positivo. Tudo nesta vida pode ser positivo e pode ser negativo. Depende da maneira que você coloca. As pessoas são como ferramentas. Imagina se todo mundo fosse uma pá, todo mundo fosse um picarete, todo mundo fosse uma chave de fenda. Não. Mas existem diversas ferramentas para diversos tipos. E num serviço só, se é necessário utilizar várias ferramentas diferentes. As diferenças, elas devem ser utilizadas para nos unir e não para nos afastar um dos outros. Na família é assim. Existem diferenças, mas se essas diferenças forem trabalhadas, com certeza essas pessoas diferentes serão muito úteis umas às outras. O pai é um rei. Como é que você está governando a sua casa? Com chutes e pontapés, né? O equilíbrio é a razão da vida. Alguns perdem o equilíbrio. Qual é o equilíbrio que eles perdem? Uns querem ser mandões demais, outros são liberais demais. Mas nisso tudo se deve ter um equilíbrio entre o liberar e o permitir, o utilizar as deficiências de cada um dos seus filhos. A questão dos filhos também é importante. Você deve perceber que seu pai não é um super-herói e que também tem as suas limitações. E você deve respeitar as limitações deste ou desta que te gerou. Todos nós somos cheios de defeitos. A gente só aprende a ser pai sendo pai, não é verdade? E todos nós temos esses defeitos. E esses defeitos vêm na nossa maneira de governo. Todos os homens, em todos os lugares, em todas as dimensões e classes da nossa sociedade, eles dominam utilizando os seus defeitos e suas qualidades. Não há neste mundo ninguém que domine só com as qualidades ou só com os defeitos. Ele domina com os dois. Isso é na política, é na família, é em qualquer área da vida.
Os homens dominam com as suas qualidades e dominam com seus defeitos. O que devemos utilizar é a balança, fazendo com que os defeitos e as qualidades andem em harmonia. Não podemos acabar com os defeitos, não é verdade? Mas podemos aperfeiçoar algumas diferenças e algumas debilidades que há no nosso comportamento. Então, aprendendo a se relacionar com os pais, com os filhos, é a coisa mais linda deste mundo. Porque uma família é um projeto de Deus em ação nesta terra. Deus te abençoe.